Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos. Dando continuação ao Código Penal. Hoje é segunda, 16 de setembro de 2019. Então está atualizado até a presente data. Fonte de conteúdo, site do planalto.gov.br. Capítulo 3. Da periclitação da saúde e da vida. Perigo de contágio venéreo. Artigo 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais, a qualquer ato libidinoso ou a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deva saber que está contaminado, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se a intenção do agente transmitir a moléstia, pena, reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação. Perigo de contágio de moléstia grave. Artigo 131. Praticar com o fim de transmitir a outro moléstia grave, de que está contaminado, ato capaz de produzir contágio. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimento de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Abandono de incapaz. Artigo 133. Abandonar pessoa que sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, pena detenção de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte, pena reclusão de 4 a 12 anos. Aumento de pena. Parágrafo 3º. As penas combinadas neste artigo aumentam-se de 1/3. Inciso 1º. Se o abandono ocorre em lugar ermo. Inciso 2º. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Inciso 3º. Se a vítima é maior de 60 anos. Exposição ou abandono de recém-nascido. Artigo 134. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do ato resulta lesão corporal de natureza grave, pena detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte, pena detenção de 2 a 6 anos. Omissão de socorro. Artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ou desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Artigo 135-A. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave,
até o triplo se resulta a morte. Maus tratos. Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina, pena de detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se do trato resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte, pena reclusão de 4 a 12 anos. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Capítulo 4. Da rixa. Rixa. Artigo 137. Participar da rixa, salvo para separar os contendores, pena, detenção, de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção, de 6 meses a 2 anos. Capítulo 5. Os crimes contra a honra. Calúnia. Artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falso fato definido como crime. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Da mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, propala ou divulga. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Exceção da verdade. Parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade, salvo, inciso 1, se constituindo o fato imputado crime de ação privada, ou ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Inciso 2º, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1º do artigo 141. Inciso 3º, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. Artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Exceção da verdade. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Injúria. Artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena, detenção, de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena, inciso 1, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Inciso 2º. No caso, retorção imediata, que consiste em outra injúria. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considere aviltantes. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano e multa, além de pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portador de deficiência, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Disposições comuns. Artigo 141. As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Inciso 1. Contra o Presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Inciso 2. Contra funcionário público em razão de suas funções. Inciso 3. Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Inciso 4º, contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Exclusão do crime. Artigo 142. Não constitui injúria ou difamação punível. Inciso 1. A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Inciso 2º. A opinião desfavorável da crítica literária,
artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Inciso 3º. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever de ofício. Parágrafo único. Nos casos dos números 1 e 3, responde pela injúria ou difamação quem lhe dá publicidade. Retratação. O querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou difamação fica isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Artigo 144. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las, ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do artigo 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2º do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código.